Deus governa o universo em amor, característica do seu caráter. Como governante, a sua lei expressa o caráter do seu governo. Assim é que a lei de Deus é a lei do amor. Nas Escrituras, amor e lei andam juntas. São os princípios através dos quais Deus governa o seu relacionamento com os seres criados. A lei é o modelo, a instrução de vida de Deus para os seus filhos. Assim, nós jamais devemos pensar na lei de Deus separada do amor, ou pensar que o amor pode estar desligado, separado da lei de Deus, dos princípios da lei de Deus. A lei de Deus, a lei moral dos 10 mandamentos, são uma expressão dos princípios do amor de Deus. Tiago a chama de lei da liberdade. Nós podemos notar na Bíblia que os 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden e através de todo o livro de Gênesis eles podem ser encontrados na história dos patriarcas, e por isso o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus é eterna. Quando Deus, após o êxodo, após tirar o povo de Israel do Egito, fez com eles uma aliança de que eles seriam o seu povo, porque eles eram o seu povo, Deus lhes concedeu os 10 mandamentos. Apresentou-lhes como a regra, a norma de vida para guiar o relacionamento dos israelitas com Deus e entre eles. A lei moral dos 10 mandamentos está dividida em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus. Os últimos 6, do relacionamento de uns com os outros. Segundo Jesus, essas duas partes da lei, elas correspondem ao que ele identificou como os 2 maiores princípios. Princípios de todas as leis e estatutos que Deus estabeleceu no universo. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor de Deus é a base da lei. O amor e a lei são inseparáveis. Assim, alguém dizer, eu não preciso guardar a lei, eu só preciso amar a Deus e ao próximo. Não faz sentido, porque amar significa guardar os mandamentos de Deus, guardar a lei de Deus. Guardar a lei significa não apenas algo exterior, mas amar o próximo, amar outras pessoas. A lei de Deus representa o seu caráter perfeito, de amor, de justiça, de bondade e de verdade. O pecado foi uma quebra no relacionamento de amor entre a criatura e o Criador. A transgressão de sua lei de amor e de justiça. Deus exaltou o seu caráter justo quando Cristo morreu na cruz do Calvário, oferecendo a sua graça, o seu perdão, por haver a humanidade caído em pecado, resgatando-nos para um novo relacionamento com Ele. É interessante e importante notarmos que quando Adão e Eva pecaram, Deus não aboliu a sua lei para poupar Adão e Eva, porque a sua lei era a expressão da sua justiça. Porque havia um pecado, eles deviam morrer. Assim a Bíblia diz que o ser humano tornou-se sob a condenação da lei. Mas Deus não os matou. O que Deus fez? Deus lhes apresentou o plano da redenção. E para cumprir esse plano é que, por amor, Cristo veio ao mundo. Para morrer, para cumprir a exigência da justiça de Deus. E Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. É importante notarmos que na carta aos Romanos, Paulo destaca o papel da lei de Deus em sua relação com a graça e com a fé. Alguns pontos. Primeiro, segundo Paulo, a lei de Deus é eterna, porque representa o santo e justo caráter de Deus. Em segundo lugar, ele diz que devido ao pecado, o ser humano perdeu a capacidade de obedecer a Deus, estando sob a condenação da lei de Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que Cristo assumiu a natureza humana
para viver a vida justa em obediência à lei de Deus, em lugar daquilo que era impossível ao ser humano. E assim, Cristo oferece ao ser humano a sua justiça em lugar dos pecados do homem. Em quarto lugar, Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, livrando-nos da condenação da lei. Ele tornou-se, aquele que era justo, tornou-se justificador daqueles que nele creem. Esta é a graça de Deus em nosso favor. A lei e a graça não se opõem uma à outra, porque elas possuem funções diferentes, em harmonia com o amor e a justiça de Deus. Por exemplo, conforme Paulo, a lei de Deus é a norma de Deus de vida para os seus filhos. A lei, segundo Paulo, não tem o propósito, o papel de salvá-los. Aliás, a lei, segundo Paulo, não pode nem salvar do pecado e nem pode transformar o coração. Esse não é o propósito da lei. Paulo diz mais: nós não podemos ser salvos pela obediência à lei. É impossível o homem apresentar-se como justo diante de Deus. Paulo diz, falando do papel da lei, que ao olharmos para ela, ela funciona como um espelho. Ela mostra a nossa condição de pecado contrária à justiça. Mostra a nossa necessidade de salvação. Esse é o papel da lei. E mais, Paulo em Romanos 6:1, ele diz que ao sermos salvos pela graça de Cristo, nós não continuamos vivendo em pecado, desobedecendo a lei, para que a graça seja mais abundante. Não, ele diz, nós passamos a obedecer à lei. Nós recebemos, na verdade, segundo Paulo na carta aos Romanos, um transplante espiritual do coração. Em Hebreus 8:10, Paulo diz que ao sermos salvos pela graça de Cristo, o Espírito Santo de Deus implanta em nosso coração a sua lei. Assim, na carta aos Romanos, ele diz que nós passamos a andar não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que o propósito da lei, o princípio da lei se cumpra em nossa vida. Para que vivamos em harmonia com Deus, com o seu caráter. É o que ele diz em Romanos 8:4. Assim, nós não obedecemos à lei para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça de Cristo. O Espírito Santo colocou em nosso coração a lei de Deus e nós a obedecemos. Outro sim, nós não guardamos a lei de Deus para sermos amados pelo Senhor. Porque Ele nos ama, é que nós o amamos. Assim aqui em Romanos capítulo 3, verso 31, diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei de Deus. A lei de Deus não é invalidada nunca pela graça, pelo plano da salvação. Ela é fixada no nosso coração, através do novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo. Nos diz Israel, o propósito de Deus era não apenas escrever a lei em tábuas de pedra com o seu próprio dedo, mas que essa lei estivesse no coração do povo. Só que eles tentaram salvar-se a si mesmos. Imaginaram que podiam por si mesmos obedecer à lei e torná-la um instrumento de salvação, o que é impossível para o ser humano. Assim é que na nova aliança, o apóstolo Paulo diz na carta aos Hebreus e na carta aos Romanos, de que o ideal de Deus é implantar em nossa mente, em nosso interior, o caráter de Deus através da sua lei, para que nós vivamos em harmonia com Ele, com o seu caráter, com a sua justiça, com o seu amor, a sua graça, com a sua lei. O objetivo da última lição desse trimestre é nos mostrar que quando nós amamos a Deus, nós cumprimos a sua lei. O amor a Deus e ao próximo são o cumprimento da lei. Paulo, em Romanos 13, 8-10, ele disse que quem ama o próximo cumpre a lei. Agora, que tipo de amor é esse, mais detalhadamente, que o apóstolo está apresentando? Primeiro ponto, usando as palavras de Jesus. Quando nós temos o amor de Jesus em nosso coração, Jesus se torna o nosso exemplo. E ele disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Quando nós amamos o mundo como Jesus nos amou, quando amamos outras pessoas como Ele nos ama, então a sua missão está cumprida em nós. Aí realmente nos tornaremos filhos e filhas de Deus. E Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34 e 35. Segundo ponto importante é que, segundo Jesus, os preceitos mais importantes da lei são a misericórdia, a justiça e a fé. As Escrituras destacam, inclusive, que esses princípios se aplicam especialmente a um mandamento em particular, o sábado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele deve ser utilizado para ações de amor, de justiça em favor do próximo. Além de ser todas as Escrituras um memorial da criação de Deus no Éden, o sábado era para o povo de Israel também um memorial da libertação da escravidão do Egito. Eles haviam se tornado o povo escolhido de Deus. Por isso Isaías diz, no capítulo 58 do seu livro, que no sábado deviam fazer ações de bem em favor do próximo. Terceiro ponto é que o amor como cumprimento da lei envolve não apenas não cometer pecados, não apenas não praticar o mal, apenas seguir a letra da lei. Não. Não apenas não fazer coisas erradas. Amar é fazer ativamente o bem, praticando o amor, a justiça e a misericórdia em todos os nossos atos, testemunhando ao mundo do caráter de Deus. Como diz Tiago, no capítulo 2 do seu livro, não fazendo acepções de pessoas e não compactuando com a injustiça. Enfim, a lição no seu encerramento desse trimestre destaca que devemos nos preocupar não apenas com os pecados que não cometemos, mas com todas as boas ações que nós deixamos de fazer. As Escrituras apresentam inúmeras promessas para aqueles que amam a Cristo e vivem neste mundo como seus representantes. O propósito de Cristo é que, ao nos ligarmos a Ele, ao nos prepararmos para o seu reino, sejamos agentes, instrumentos em suas mãos para agir em favor dos aflitos, sofredores e necessitados. Que o Senhor nos abençoe e que extraiamos profundas lições espirituais através da lição da Escola Sabatina deste trimestre que finda.